Bom, galera, vamos então aqui para o triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal, tá? Ou triângulo de Tartaglia, coisas assim. O triângulo de Pascal, ele é um triângulo aritmético, né? O que significa um triângulo aritmético? Que ele é uma tabela de números dispostos aí de uma determinada maneira. Vai funcionar da seguinte forma. A gente vai pegar aqui o número 1, certo? Essa daqui é a linha 0 do triângulo de Pascal e essa aqui é a linha 1. Aí, como é que vai funcionar a montagem, né, do triângulo de Pascal? Todas as linhas aqui, elas vão começar com 1. Então, vou colocar aqui, ó, linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, a gente vai somar esse número com o que está à sua direita e isso vai dar o resultado de baixo. Então, quanto que é 1 mais 1? 2. E quanto que é 2 mais 1? 3. 3 mais 1? 4. 1 mais 4? 5. 1 mais 5? 6. 1 mais 6? 7. Beleza? Aí, de linha para linha, né, você aumenta um elemento, né? Porque é como se fosse 1 mais 0 dando 1. Estão vendo? Ó? Esse elemento aqui, ó, como é que a gente vai calcular? 2 mais 1, 3. E esse? 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 5 mais 10, 15. 6 mais 15, 21. Né? Então percebam, ó, que sempre começa com 1 e sempre termina com 1, porque esse 1 aqui, ele vem do 1 mais o 0, que dá 1. 3 mais 1, 4. 6 mais 4, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 15, 35. Termina com 1. 4 mais 1, 5. 10 mais 5, 15. 20 mais 15, 35. Termina com 1. 5 mais 1, 6. 15 mais 6, 21. Termina com 1. 1 mais 6, 7. Termina com 1. Então, esse é o triângulo de Pascal, tá bom? Você sempre vai somar um número com o da direita e o resultado você coloca embaixo. Então, o 20 é o de cima mais o da esquerda, né? Ou seja, esse mais o da direita dá o de baixo. Tudo bem? E é aí que fica interessante, né? Porque observa esse padrão. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. E eu vou buscar aqui, né, o primeiro quadro. Nossa. Deixa eu ver se eu acho. Um, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1. Certo? Então, esses coeficientes que a gente estava calculando... Cadê? Deixa eu achar o outro quadro aqui. Esses coeficientes que a gente estava calculando... 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4... Eles são do triângulo de Pascal. Tá? Então você não precisa fazer esse monte de conta para chegar em 1, 4, 6, 4, 1. Basta você fazer um triângulo de Pascal rapidinho. Tá?
Porque o triângulo de Pascal, você vai colocar aqui, né? Se você escrever o triângulo de Pascal com binômios de Newton, você vai ter isso aqui, ó. 0, 0, 1, 0, 1, 1. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Isso daqui deixa eu colocar as linhas aqui para vocês se referenciarem, né? Ó. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Esses aqui, ó, que tem 0 e que são repetidos, vão sempre dar 1. Né? Porque observa comigo, se o P é 0, você vai dividir n fatorial por n fatorial. E se o P é n, você vai dividir n fatorial por n fatorial. E vai dar 1. Então, aqui sempre dá 1 e aqui sempre dá 1. Tá? Os que são simétricos, né, equidistantes aí de um centro, por exemplo, ó, esse aqui está na coluna 3, ou seja, 1, 2, 3, e esse aqui está na coluna 5, né? Ó, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo? Como eles estão equidistantes da borda, ou, se não, equidistantes do centro, né? O 21, ó, só tem o 35 antes do centro aqui. E o 21 só tem o 35 antes do centro. Como eles são simétricos em relação ao triângulo de Pascal, eles vão valer a mesma coisa. Então, esse cara aqui tem o mesmo valor que esse. Esse tem o mesmo valor que esse. E o do meio é o centro, né? Show? Essa é a ideia, né, para esse triângulo aí. Então, qual que é, né, pessoal, a moral da história? A moral da história é que se você tem um triângulo de Pascal aqui na sua mão, que você consegue escrever em segundos, e você vai fazer aqui, então, o desenvolvimento desse cara aqui, tá? Reparem que eu coloquei que o meu A vale 1, tá? Só para não precisar ficar escrevendo o A, porque qualquer potência de 1 dá 1. Então, se eu vou desenvolver isso aqui, como é que fica? X à sétima mais x à sexta mais x à quinta mais x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. E os coeficientes? 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 e 1. Então, eu consegui fazer aqui, né, o desenvolvimento de x mais 1 à sétima em segundos. Então, você tem x à sétima, mais 7x à sexta, mais 21x à quinta, mais 35x à quarta, mais 35x ao cubo, mais 21x ao quadrado, mais 7x mais 1. Isso aqui é o desenvolvimento desse cara. E se você não sabe isso, meu filho, haja braço para fazer distributiva, viu? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Câmera falhando. Tá, galera? Essa é a ideia. Agora, vamos lá. Cuidado. Beleza? Vou desenvolver esse cara aqui, tá? Agora a gente tem sinal de menos, né? Vamos lá, como é que faz para desenvolver isso aqui? Vai funcionar da seguinte maneira, né? Como é ao cubo, né? Eu já sei que os coeficientes vão ser 1, 3, 3, 1 pelo triângulo de Pascal, tá? Ó, 1, 3, 3, 1. Já sei que os coeficientes vão ser esses, mas eu vou colocar na forma binomial para mostrar para vocês, tá? Então, x ao quadrado ao cubo mais. Aí vem o próximo aqui.
O x ao quadrado, pessoal, agora ele está ao quadrado. E o menos 2 está elevado a 1. Beleza? Então, só muita atenção em sinal, em potência. Agora, o x ao quadrado, ele está elevado a 1. E o menos 2, ele está ao quadrado. Agora, o x ao quadrado está elevado a 0, então nem vou colocar ele aqui. E o menos 2, ele está ao cubo. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 x à sexta. Tudo bem? Aí, o 2, ele vai imprimir um sinal aqui. Esse cara aqui é 3. O nosso x agora está a quarta. E tem um 2 aqui também, cujo sinal eu já coloquei aqui na frente. Tá? Esse cara aqui, o menos 2 está ao quadrado, então vai ficar positivo. Beleza? Então eu vou ter aqui 3, que multiplica x ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, né, que é 4. E menos 2 ao cubo, negativo. O coeficiente aqui 3 vai valer 1. E o menos 2 ao cubo dá menos 8, né? Então, como é que ficou o final aqui? X à sexta, menos 6x à quarta, mais 12x ao quadrado, menos 8. Então, o desenvolvimento desse cara aqui te dá isso, sem fazer distributiva, tá? Só utilizando aí a lógica do triângulo de Pascal. E cuidado com o sinal, tá? Quando a gente tem um sinal de menos, pessoal, se aqui fosse menos, as potências de um ímpar iam ficar negativas e as potências de um par iam ficar positivas. O que isso aí ia provocar no nosso desenvolvimento? Aqui o nosso menos 1 está elevado a 0. Então aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. Mais, menos. Mais, menos. Tá? Por isso que quando a gente pega, por exemplo, x menos 1 ao cubo, fica x ao cubo menos 3x ao quadrado vezes o 1, né? Porque o 1 aqui, o menos 1 estaria elevado a 1. Mais 3x menos 1. Tá? Então o sinal ele vai alternando, mais, menos, mais, menos. Beleza? Agora, se o seu sinal ele tá no x, tá? Aí é menos, mais, menos, mais. Beleza? Porque agora o sinal ele tá no x, tá, galera? Então aqui não seria x ao quadrado ao cubo, seria menos x ao quadrado ao cubo. E menos x ao quadrado ao cubo dá menos x à sexta. E aí o sinal seria menos, mais, menos, mais, menos, mais. Beleza? E assim por diante. Então só cuidado aí com esse sinal na hora de desenvolver essas paradas aí, porque pode te custar caro. Beleza? Bom, para fechar aqui nossa aula, galera, vamos aqui ver então, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar disso aqui. Vou deixar aqui como exercício para vocês, tá? Um exercício. Quem quiser fazer aí, 3x ao quadrado mais a quinta. Beleza? Façam esse desenvolvimento e a resposta que vocês têm que encontrar é essa aqui, 243x à décima, 400... Nossa, essa caneta tá horrível. Calma aí. Cadê minha caneta preta?
Que ó, a resposta que tem que dar, pessoal, 243x à décima mais 405x oitava a mais 270x à sexta ao quadrado mais 90x à quarta a ao cubo mais 15x ao quadrado a quarta mais a quinta, tá? Isso aí foi o que eu encontrei. Se alguém encontrou alguma coisa diferente, por favor, me avisa aí, tá? Muito bem. Aí, pessoal, a gente também consegue responder agora perguntas, né? Como essa aqui. X ao quadrado mais 1 elevado à sexta, né? Eu tenho isso aqui. Qual é o coeficiente de x à oitava? Então, se eu desenvolver isso aqui, vai aparecer um x à oitava, não vai? Qual é o coeficiente dele? Outro exercício aí para vocês tentarem fazer e pensar, tá bom? A resposta tem que ser 15. 15x à oitava. Então, se você desenvolve esse cara aqui, o que acompanha o x à oitava tem que ser 15. Aí eu também vou deixar isso aqui para vocês tentarem fazer, tá? Pensa aí, se vocês quiserem... Se vocês não conseguirem chegar em 15x à oitava, me procura aí que eu tiro a dúvida no privado mesmo, beleza? Mas não é para desenvolver, tá? É para você ir no seu termo específico. Você não precisa desenvolver tudo para achar essa resposta. Porque com isso aqui que a gente está aprendendo, você consegue ir em termos específicos da sua expansão, tá? Então vamos aqui para a última parte da aula, que a gente vai falar aqui sobre expansão multinomial. E o que eu quero falar sobre isso aqui, pessoal, é só responder com vocês uma pergunta. Tudo bem? A pergunta é a seguinte. Eu tenho isso aqui. Espera aí. 1 mais x ao quadrado. Beleza? E eu vou elevar isso aqui a 10. Pergunta. Qual o coeficiente do x à quinta? Vamos refletir sobre isso aqui rapidinho. Eu tô indo buscar. Beleza. Tá gravando? Aham, eu já vou lá. Ó, pessoal, perdão aí pela intromissão aí, mas vamos lá. 1 mais x ao quadrado elevado a 10. E eu quero saber qual que é, então, o coeficiente que acompanha o x à quinta. Beleza? Aí vocês estão se perguntando, mas professor, existe mais de uma maneira de se montar esse x à quinta? Não existe? Existe, né? O x à quinta ele vai ser um produto, né, disso aqui. Elevado a i vezes x elevado a j vezes x ao quadrado elevado a k. Então, o 1 ele vai aparecer algumas vezes, o x ele vai aparecer algumas vezes e o x ao quadrado vai aparecer algumas vezes, né? Se você somar aqui, né, o i mais o j mais o k, tem que dar 10. Porque vamos supor que o i aparece 6 vezes, o x aparece 2, o x ao quadrado ele tem que aparecer... Eu falei o quê? 6, né? 6, 2 e... O x ao quadrado vai ter que aparecer mais 2, tá? Porque como você vai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como você vai montar aqui produtos com 10 fatores, sendo que os fatores que você tem disponível aqui vão ser o 1, o x e o x ao quadrado, o total de fator vai ser 10.
né? Então, o 1, ele vai aparecer aqui um número i de vezes. O x vai aparecer um número j. E o x ao quadrado vai aparecer um número k. Então, vamos começar aqui. Né? Analisando aí quais são os valores que o i, j e o k eles podem assumir. Ó, você não quer o x à quinta? Se você colocar um 5 aqui no j, já deu o seu x à quinta. Só que aí você não pode ter x ao quadrado. O resto tem que ser tudo 1. Beleza? Agora, se você pegar 3x, você vai ter que completar aqui com 1x ao quadrado. Né? Porque aqui você tem x vezes x vezes x vezes x vezes x. Ó. 5x. Aqui você tem 3x, mas você tem um x ao quadrado. Quantos uns que você precisa ter aqui, então? Ó, você já escolheu 4 fatores. O resto você completa com 1. E o último jeito aqui que você pode montar o x à quinta, você pega um x só, mas você pega 2x ao quadrado, né? E o resto você completa com 1. Beleza? Então a gente vai contar separado isso aqui. Vamos começar aqui com isso aqui. Então, ó, o que você tem é o seguinte. Você tem aqui 5 uns e 5 x's. Então, esse cara aqui, ó, ele vai contribuir com... Você vai permutar esses 10, você vai descontar aqui a repetição dos uns, você vai descontar a repetição dos x's, né? E o x ao quadrado ele não aparece. Então, é opcional aqui colocar o 0, tá? Então, quantas maneiras você pode escrever x, 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 1, 1, 1, 1, 1, descontando as repetições? 10 fatorial sobre 5 fatorial, 5 fatorial, 0 fatorial, que vai dar 252, tá? Então, se o seu 1 aparece 5 vezes e o seu x aparece 5 vezes e o seu x ao quadrado não aparece, você vai ter x à quinta e isso aqui vai contribuir com 252 x à quinta. Massa? Agora, vamos olhar esse outro caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você vai ter 3x, 1x ao quadrado e o resto vai ser tudo 1. Então, de quantas maneiras diferentes você pode combinar isso aqui, né? Vai ser a permutação de 10 elementos, em que você tem 3 repetições de x, uma repetição de x ao quadrado e 6 repetições de 1. Então, isso aqui vai ser 10 fatorial sobre 3 fatorial, 1 fatorial, 6 fatorial, né? Isso aqui vai dar 840. E, finalmente, né, o último caso, você tem aqui 1x, 2x ao quadrado, e os outros 7 vão ser 1. De quantas maneiras você pode escrever isso aqui? Você vai permutar os 10 elementos, o x aparece uma vez, o x ao quadrado 2 e o 1 aparece 7 vezes. Isso aqui vai ser 10 fatorial sobre 1 fatorial, 2 fatorial, 7 fatorial, que vai dar 360. Beleza? Então, isso aqui, somado com isso, vão ser todos os x à quinta que você tem. Então, você vai ter aqui um total de 1452 x à quinta nessa expansão. Esse exercício, pessoal, ele foi ligeiramente diferente dos outros, porque tanto o x quanto o x ao quadrado, eles podem formar x à quinta, tá? Vocês teriam que ter um raciocínio parecido com esse se vocês fossem fazer essa expansão aqui. X mais x ao quadrado, tá? E aí vocês querem contar, por exemplo, os x à quinta que aparecem nisso aqui, tá? Aí você vai ter que separar em casos, por quê? Porque tanto o x quanto o x ao quadrado, eles vão contribuir para o x à quinta, tá?
Agora, olha a diferença, né? X mais a décima, disso aqui para isso aqui. Se você pegar aqui o x ao quadrado vezes a oitava, por exemplo, né? Você não precisa se preocupar em outra maneira de acontecer isso aqui. Tá? Porque o x e o a eles são termos diferentes. Agora, o x e o x ao quadrado, eles têm um termo em comum. Então, já não é tão simples, já não é tão direto o cálculo. Beleza? Basicamente, essa aí que é a ideia. Mas a expansão multinomial é quando você tem aqui mais de dois termos no seu parênteses aqui. Tá bom? Então, por exemplo, se você pega isso aqui, x mais y mais z, e eleva à quinta, certo? Os fatores que vão aparecer aqui, né, as parcelas, elas vão ser x elevado a 1i, y elevado a 1j e z elevado a 1k. E esse coeficiente aqui, pessoal, ó, ele vai ser a permutação de n elementos, tirando as repetições do x, as repetições do j e as repetições do k. Tá? Só que isso aqui a gente já tá ficando muito avançado. Vamos reduzir a marcha aí, tá? Como eu disse para vocês, combinatório é um assunto que você super dificulta com muito pouco, né? Tô mostrando aqui a expansão multinomial para vocês entenderem assim o raciocínio e poder levar mais longe, tá bom? Mas assim, vamos focar mais na binomial mesmo, beleza? E saber trabalhar bem com o triângulo de Pascal, com essas expansões aí e tudo mais. Então, se vocês verem se depararem aí, né, com perguntinhas, né, muito carinha de AFA, né, muita cara de ITA também, eles dão aqui essa expansão e pede aí o x à quinta, o x ao cubo, porque a pessoa que não sabe isso aqui, ela vai achar que tem que fazer na mão. Ela fala assim, pô, essa questão eu sei fazer, vai demorar, mas eu sei. É melhor do que eu tentar fazer uma que eu não sei, né? Aí ela vai lá ficar gastando horas da prova dela desenvolvendo distributivo, sendo que não precisa, né? O aluno que estuda contagem, o aluno que estuda análise combinatória, consegue ir nos termos específicos. Ele não precisa desenvolver tudo. E é aí que ele ganha um tempo absurdo, tá? Muito bem. Bom, pessoal, acho que eu já estourei o tempo de aula, mas pelo menos eu falei tudo que eu queria falar, tá? Então, com isso, a gente fecha, né, o segundo capítulo de análise combinatória. Falamos aí sobre o primeiro capítulo, análise combinatória. Falamos sobre o segundo, binômio de Newton. Se tudo der certo, semana que vem a gente já termina a combinatória, tá? Porque só falta eu discutir com vocês probabilidade. Então, eu vou passar a probabilidade. Se eu conseguir passar tudo na semana que vem, zeramos combinatória já. Como eu disse, é o menor dos volumes do IESE. É um livrinho de 79 páginas, que se você tirar os exercícios, sobra nada de teoria quase, tá bom? Então, essa matéria ela é mais rápida, né? Se você entende direitinho o que é o princípio fundamental da contagem, você consegue fazer qualquer exercício de contagem, beleza? Então, na aula da semana que vem, a gente vai estar vendo probabilidade, encerramos combinatória, e aí a gente vai para uma estatística, tá? Que já é uma matéria bem mais leve. E geometria analítica também, eu acredito que eu não vou demorar muito para terminar, não. Fechou? Então, estamos quase acabando a matéria aí, para a gente passar para a revisão e botar tudo em prática aí que a gente aprendeu durante o ano. Beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui então. Boa quinta, amanhã temos geometria analítica e até mais.